Olá, amigos da Casa Espírita de Socorro, Irmã Lucy. É um prazer, mais uma vez, poder estar conversando com cada um de vocês. Fico muito feliz e agradecido pelo convite de nós podermos estar conversando sobre a nossa doutrina. O tema de hoje, algumas pessoas muitas vezes acreditam que é um tema muito pesado, muito complicado, mas a nossa doutrina, pelo menos do meu ponto de vista, ela nos explica tudo o que acontece, né, e nos diz sobre a bondade do Criador. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a pandemia, a guerra e transição planetária. Alguns meses atrás, quando a pandemia já estava acabando, quando as vacinas chegaram e o pessoal já pôde sair para a rua para poder trabalhar e fazer todas as coisas, quando eu voltei para o centro espírita que eu dava aula, um dia eu estava saindo e uma aluna veio para mim e falou assim: nossa, Fábio, eu estou tão feliz. E assim, eu não quis perguntar o motivo da felicidade dela. No entanto, me passou a impressão que ela gostaria que eu perguntasse para ela o motivo da felicidade dela. E eu perguntei. Eu falei: mas por que você está feliz, né? E ela falou assim: você não sabe? Eu falei: não, eu não sou uma pessoa pessimista, mas alguns amigos nossos voltaram para o mundo espiritual em virtude da doença e tinha acabado de começar a guerra entre a Rússia e a Ucrânia e eu não estava com toda essa felicidade que ela estava, né? E quando ela me perguntou, eu falei que não sabia o motivo. E ela falou assim, que na pandemia era para o nosso mundo ter mudado de categoria, mas não deu certo. Agora veio essa guerra e quando terminar a guerra, o nosso mundo muda de categoria. Eu não sou daquele tipo de pessoa que gosta de desanimar os outros, mas eu fiquei pensando, onde será que ela tinha encontrado essa informação? Porque nas obras do Kardec, lendo, eu não tive a oportunidade de ver nada parecido com aquilo. Então, para quem não está muito habituado com os ensinamentos da doutrina espírita, pode estar iniciando, nós espíritos fomos todos criados da mesma maneira por causa da justiça do Criador. Todos nós somos criados simples e sem conhecimento. Todos nós espíritos. E todos nós vamos adquirindo conhecimento intelectual e moral até um dia chegarmos a ser espíritos puros. Conforme nós vamos evoluindo, existem mundos, o que Jesus falou das várias moradas na casa do Pai, que são mundos onde nós vamos estagiando até que a gente adquira conhecimento suficiente para mudar de um mundo para outro. Existe uma certa categoria que a gente já vai falar um pouquinho mais para frente sobre isso. E quando nós adquirimos conhecimento intelectual e moral, e aquele mundo continua naquela categoria, nós podemos mudar para um mundo mais evoluído. Agora, existe uma outra maneira também disso ocorrer. É quando todos os espíritos que estão ligados àquele mundo, encarnados ou desencarnados, eles adquirem conhecimento suficiente para fazer com que a melhora de todos faça com que o mundo mude de categoria. Então, a gente vai observar que no capítulo 3 lá do Evangelho segundo o Espiritismo, que, por exemplo, os primeiros mundos onde vem onde são as primeiras encarnações da alma humana, são os mundos primitivos. E eu vou colocar algumas características desses mundos, mas, obviamente, eu convido todos a lerem lá o capítulo número 3, que é bastante rico, para vocês verem que existem mais características de acordo com cada mundo. Então, os mundos primitivos é um mundo onde das raças selvagens e das nações bárbaras. Então, a gente vai perceber quando o mundo é primitivo, né? Quando existem muitas nações bárbaras de raças selvagens, onde a única motivação são os instintos, onde um quer matar o outro ou prejudicar o outro, justamente com aquele instinto de conservação e muitas vezes de destruição, destruir o seu próximo. Então, uma das características desse mundo é isso. São destinadas às primeiras encarnações da alma humana, então são as primeiras, quando a gente vai reencarnar, a gente reencarna no mundo primitivo, tá? E a vida é toda material, se limita à luta pela subsistência, o senso moral é quase nulo
e as paixões reinam soberanas. Então a gente vai perceber que a Terra já passou por esse estágio. A Terra já foi o mundo primitivo. Se nós formos averiguar, né, a gente vai ver que houve, por exemplo, na Idade Média e até antes da Idade Média, as raças selvagens e as nações bárbaras, onde até em nome, muitas vezes, de deuses, eles invadiam, matavam e roubavam outros povos em virtude de algumas situações que fariam com que eles se privilegiassem, mas materialmente, não espiritualmente. A gente percebe, e eu tenho comigo que a gente só vai perceber quando o mundo mudou de categoria, quando nós já estivermos vivenciando num mundo superior. Por exemplo, na Terra, né, que é o próximo mundo que nós vamos ver, a gente só conseguiu perceber que a Terra era um mundo primitivo quando nós nos lembrávamos da Idade Média para trás, e a gente vai perceber assim, olha, a Terra, ou também até na época dos homens de Neandertal, olha, a Terra foi um mundo primitivo, né? Mas aí a gente já tinha passado. Então, conforme a minha amiga, né, vai haver uma transição depois da guerra da Ucrânia, né, com a Rússia, e uma coisa que ocorreu conosco foi dessa transição, é que dos mundos primitivos, quando eles evoluem, né, e eu volto a dizer, o mundo é material, ele não evolui. São os habitantes daquele mundo, que estão ligados àquele mundo, que se melhoram a ponto de fazer com que o mundo mude de categoria. Então, o próximo mundo, quando há um avanço, né, dos espíritos que estão ligados a ele, é o mundo de provas e expiações. Algumas características desse mundo de provas e expiações. Onde o mal ainda predomina. Nós vamos ver que eles são constituídos de almas ainda imperfeitas, mas que já realizaram um certo progresso. Qual progresso? O progresso suficiente, né, a deixar de estar no mundo primitivo para ir para o mundo de provas e expiações. É esse o progresso. Os vícios ainda são numerosos. E quando o Kardec, gente, fala de vício, lá no Livro dos Espíritos, em todas as obras da codificação, algumas pessoas, quando leem a palavra vício, eles acreditam que são vícios, por exemplo, com álcool, com droga, ou com fumo, ou qualquer coisa parecida, tá? Mas os vícios, além desses, são os vícios morais também, como ódio, inveja, ciúme, coisa parecida. Maledicência, por exemplo, falar da vida dos outros, isso aí é um vício moral ainda que muitas pessoas ainda elas trazem consigo esse tipo de vício de falar da vida dos outros. E geralmente quando falam é para falar não tão bem, né? Quando falam bem é pouco, mas para falar mal, eles têm um diálogo bastante extenso quando é para falar mal dos outros. Então, esses também são vícios ainda numerosos. Os espíritos, em geral, espiam faltas e realizam provas. A Terra pertence a essa categoria. Então, se nós formos ver, a Terra é um mundo de provas e expiações, de almas que já constituíram um certo progresso, mas ainda precisam expiar e que realizam provas. Expiação é quando você pratica alguma coisa e a tua consciência te cobra. Conforme está na questão 421 lá do livro, 621 lá do Livro dos Espíritos, a tua consciência fica te cobrando até o ponto de que você tem um arrependimento e precisa reparar aquele mal que você cometeu, não para outra pessoa, porque às vezes a outra pessoa já pode ser um espírito evoluído e já pode estar até no mundo superior, mas é com ela mesma, para que ela consiga reparar com ela mesma aquele arrependimento, aquele sentimento de culpa que a pessoa traz com ela, tá? Então, nós pertencemos a esse mundo de provas e expiações. Eu acredito, gente, que o mal não predomina mais no nosso mundo, tá? Apesar de nós vermos coisas, muitas vezes, difíceis de aceitarmos, de violência, corrupção, várias coisas, para mim, a grande maioria das pessoas, elas são pessoas boas, tá? Mas é que os maus ainda fazem muito estardalhaço.
conforme está na questão 932 lá do Livro dos Espíritos. Tudo bem? Então, segundo minha amiga, nós estamos no mundo de provas e expiações, né? E vamos passar para esse mundo que é o mundo de regeneração. Então, quais são as características do mundo de regeneração? Bom, serve de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. Então, gente, o mundo de regeneração, algumas pessoas acreditam, nossa, não vejo a hora da Terra mudar de categoria para ser um mundo de regeneração, mas ainda não vai ser aquele mundo que talvez algumas pessoas entendam que parece muito até com o mundo com a lenda do céu, né, onde as pessoas vão viver só, sem fazer nada, e felizes, sem nenhum tipo de atividade para fazer. Não vai ser dessa maneira, tá? Ainda vai ser uma transição entre os mundos felizes, né, os mundos mais evoluídos, e os mundos menos evoluídos, tá? Nós temos também aqui uma das características, todos reconhecem Deus e procuram caminhar para Ele. Neles a alma encontra a paz, o descanso e percebe a aurora da felicidade. Ainda no mundo de regeneração, nós vamos ainda perceber a aurora da felicidade, porque a gente muitas vezes nem sabe direito o que é felicidade, uma felicidade verdadeira, tá? Então, só quando nós evoluirmos um pouco mais, a gente vai perceber que quando nós nos sentimos felizes, isso aqui não é quase nada perante a felicidade que os espíritos mais evoluídos sentem. Tudo bem? Bom, depois do mundo de regeneração, a gente vai ver aqui o mundo os mundos felizes. Aí sim, né, são os mundos felizes que a gente já vai começar a ter vai perceber uma certa felicidade, né? E talvez essa minha amiga lá do Centro Espírita, aluna, né, ela acha que o mundo de regeneração teria essas características. Olha só que interessante as características dos mundos felizes. A forma do corpo ainda é humana, mas embelezada, aperfeiçoada e purificada. Então, no mundo feliz, assim, o pessoal, pelo que eu entendo, a forma humana vai ser as pessoas bem mais bonitas ou coisa parecida, né? Apesar que beleza é uma coisa que a gente não... Algumas pessoas acreditam que outras são belas e outras acho que não, depende do gosto. Mas, segundo os espíritos, a forma é mais embelezada, aperfeiçoada e purificada, tá? Outra característica, o corpo nada tem de materialidade terrestre e os sentidos são mais apurados. Então, nós teremos os sentidos mais apurados, né? E não é nada material, assim, o que nós vivenciamos. A locomoção é facilitada pela leveza dos corpos. Então, no mundo feliz, gente, a gente não vai precisar pegar ônibus, metrô, lotação, nem nada. Já pensou? É uma felicidade mesmo. Eu aqui de São Paulo, pensar praia de Boa Viagem. Já estou na praia de Boa Viagem. Água de coco. Aparece uma água de coco na minha mão. Então, imagino que deva ser uma coisa bastante interessante e bastante feliz, né? Nós estamos podendo nos locomover pela leveza dos corpos e pela velocidade, né, do pensamento, que é o que dizem os espíritos. A infância é curta ou nula, mas a vida é muito mais longa que na Terra. Então, nós não precisamos ter uma infância muito longa, e a gente está percebendo isso aqui na Terra, né? Olha só que interessante, eu me recordo quando, na minha época, eu já tenho um certo tempo, né, que eu reencarnei, até os 12, 13 anos, muitas vezes a gente tinha brincadeira de criança mesmo. Hoje em dia, com 12, 13 anos, parece que os espíritos já estão muito mais amadurecidos, né, do que na época quando eu estava vivenciando essa fase. Isso necessariamente não quer dizer que seja uma coisa boa, mas eu percebo que parece que com 12, 13 anos o pessoal está muito mais já tendo conhecimento de muito mais coisas e já não estão mais naquela fase de infância, né? Pelo menos de quando era na minha época. E olha, no mundo feliz não tem doença, não tem mortes prematuras, guerras, pestes, fome e tudo que seja fruto do egoísmo e do orgulho. Imagine nós vivemos num local onde não existam doenças, nem mortes prematuras ou coisa parecida. Realmente é um mundo feliz, é um mundo que todos nós deveríamos batalhar bastante para chegar, porque vai ser, tenho certeza, uma felicidade muito grande, muito intensa. Bom, ainda não é o último mundo, né? Vamos nos recordar aqui.
dos mundos mais inferiores até os superiores, nós temos os mundos primitivos, de provas e expiação, mundo de regeneração, os mundos felizes e depois os mundos que são os mundos celestes. Características: a morada dos espíritos purificados, onde o bem reina sem mistura. Então, no mundo celeste, só existe o bem. E não há dúvidas quanto ao futuro e é possível a livre transmissão do pensamento. Tudo é harmonia, amor, caridade e justiça. Aí sim, quando nós estivermos nessa condição espiritual, desfrutaremos da verdadeira felicidade. Tá? Uma felicidade que a gente, pelo menos eu entendo assim, a gente não tem nem noção de como seja essa felicidade. Bom, segundo a minha amiga lá, a minha aluna, ela falou que a pandemia, né, e a guerra iam fazer o nosso mundo mudar de categoria. Então vamos ver, se a gente for ver lá no Livro dos Espíritos, na questão 737, o Kardec pergunta-se, olha, com que fim Deus fere a humanidade por meio de flagelos destruidores? E daí os Espíritos respondem, para fazê-la progredir mais depressa. Eu não vou ler o resto, porque se eu ficar lendo muito aqui, assim, vocês podem talvez perder o interesse e depois vocês leem lá no Livro dos Espíritos de vocês. Mas essa primeira frase aqui que o Kardec, que os Espíritos respondem, sempre me deixou em dúvida. Como assim um flagelo destruidor vai fazer com que a humanidade progrida mais depressa, né? E depois eu fui pesquisar, por exemplo, no Japão. O Japão é um território onde tem muito terremoto, vulcões. Então lá, quando havia os terremotos, né? Muitas vezes os prédios desabavam, era sempre uma destruição muito grande. Em virtude desses flagelos destruidores, onde várias pessoas passam por um momento de sofrimento, coisa parecida, o pessoal lá do Japão, eles desenvolveram um amortecedor no alicerce dos prédios, para que quando um prédio, quando houver um terremoto, o prédio não desabe. Então a gente percebe que o quê? Que os japoneses, em virtude desses flagelos destruidores, eles precisaram desenvolver um dispositivo para que não houvesse tanta destruição. E isso, meus amigos, não deixa de ser um avanço, né, na humanidade. Os lugares onde teve o tsunami, aquela onda gigante, eu estava também me informando, hoje em dia, se houver um tsunami, vai dar para saber, por exemplo, 24 horas antes da onda gigante chegar até o continente. E com 24 horas de antecedência, né, a gente pode resgatar todo mundo e não vai haver tantas mortes como houve naquele último tsunami que nós vimos lá na Ásia. Então, foi um flagelo destruidor que fez com que, muitas vezes, a humanidade pudesse, né, evoluir um pouco mais. A pandemia, será que trouxe algum tipo de desenvolvimento? Será que a pandemia do Covid fez com que nós progredíssemos mais depressa? Do meu ponto de vista, sim. Porque nunca na história da humanidade foram desenvolvidas vacinas num tempo recorde que houve a vacina para o Covid. Então, tenho certeza que a ciência já deu até uma progredida e acredito até mais, acredito que os cientistas não vão parar somente na vacina para o Covid. Acredito que eles estejam estudando para que se houver algum outro vírus que vier atormentar a humanidade, que eles estejam preparados para que uma pandemia não tenha um estrago como teve essa do Covid. Outra coisa que a pandemia do Covid fez foi demonstrar que existem várias pessoas boas, né? Muitos se predispuseram a ir até os supermercados ou coisa parecida para aquelas pessoas mais idosas que não podiam sair de casa. Então, eles se predispuseram a ir até lá, fazer as compras e levar, muitas vezes, as compras, né? E entregar. Então, despertou também nas pessoas uma coisa bastante interessante, que foi a caridade para com o próximo. Outra coisa bastante interessante que aconteceu foi a natureza. Eu moro aqui na Praia Grande, em São Paulo, e os turistas, quando vêm para aqui, eles deixam a praia bastante suja.
E ficou 3 ou 4 semanas uma fita na praia que ninguém podia nem pisar na areia. Impressionante como ficou a cor do mar. Quando nos dias normais na praia só aparecia pombos, né? Essas 3 ou 4 semanas foram suficientes para que gaivotas, nós tínhamos a oportunidade de ver gaivotas andando pela areia da praia. Lá em Santos, no Porto Santos, foi visto um grupo de golfinhos enorme. Então dá para perceber que a natureza ela se regenera mais rapidamente e que nós, como sabemos que todos nós vamos reencarnar, nós deveríamos, né, pelo menos do meu ponto de vista, cuidar mais do nosso planeta. Pelo menos a pandemia demonstrou isso para cada um de nós. Tudo bem? Então, segundo a minha aluna lá, a pandemia ia fazer com que o nosso mundo mudasse de categoria, tá? E a gente vai ver na guerra, né, na questão 742 do Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta o que impele o homem à guerra, e ele vai falar, os Espíritos falam, é a predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e o transbordamento das paixões. Então a gente vai ver que esse tipo de situação, pelo menos do meu ponto de vista, não vai fazer com que o nosso mundo mude de categoria, não vai fazer que haja uma transição planetária, uma pandemia, uma guerra, pelo menos eu não acredito que vai acontecer as coisas dessa maneira. Apesar de nós termos visto coisas boas na pandemia, como eu citei para vocês, aconteceram algumas coisas lamentáveis. Isso a gente vai perceber que não é de hoje. Se a gente for ver lá na Revista Espírita, do ano de 1868, vai falar de uma epidemia, a epidemia nas Ilhas Maurícias, que são ilhas que ficam perto da ilha de Madagascar. Se não me engano, houve uma epidemia de malária lá nas Ilhas Maurício. E o Kardec tinha um correspondente onde ele trocava cartas e tudo mais, e que passava, né, informações das Ilhas Maurício para o Kardec. E olha só que interessante, meus amigos. Um desses correspondentes, né, do Kardec, que morava lá, ele falou que era a terceira vez que ele tinha uma recaída com a doença e que várias pessoas já haviam morrido em virtude daquela epidemia. E que ele estava feliz, porque muito provavelmente ele participaria de uma reunião na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, né? Brevemente, ou seja, como espírito, né? Dá para perceber que o sujeito era bem resignado, né? Porque ele estava vendo que a morte estaria se aproximando e ele ia participar como espírito numa reunião da Sociedade Parisiense. E ele falou uma coisa interessante também, meus amigos. Ele falou que eles descobriram que tinha uma semente chamada quinino. E esse quinino, eles perceberam que minimizava os sintomas da doença e muitas vezes realizava uma cura. Antes da epidemia, esse quinino custava 7 francos a onça. Onça é uma unidade de medida que é aproximadamente 30 grãos de quinino. Depois que descobriram isso, depois que descobriram que o quinino ajudava por causa da doença, acreditem, em pouco tempo de 7 francos passou para 800 francos a onça. E aquele correspondente do Kardec estava dizendo exatamente sobre isso. Olha, nós, infelizmente, só as pessoas que têm bens materiais são mais abastadas que estão conseguindo comprar o quinino. E a gente percebe que naquela época, lá já no século XIX, o pessoal era muito egoísta e muito ambicioso, porque eles aproveitaram de uma doença para querer tirar lucro, aumentando mais de 1000%, o preço de alguns grãos, que fazia com que aquela doença fosse minimizada. E aqui? Vamos aqui, nessa pandemia que nós vivenciamos. Eu falei para vocês que houve coisas boas, né? As pessoas muito caridosas, mas não foram todas, né? Não sei se vocês se recordam, meus amigos, no começo da pandemia, o pessoal, eles invadiram os supermercados atrás de álcool em gel e atrás de papel higiênico. Não sei se vocês se recordam sobre isso. O álcool em gel, até entendo o motivo,
Mas até hoje eu não entendi por que o pessoal saía com vários pacotes de papel higiênico para casa. Mas veja como que a humanidade é interessante. As pessoas acreditavam que elas estavam protegidas, levando todo o álcool em gel para dentro das suas casas e ficar passando álcool em gel na mão, nas sacolas ou coisa parecida. No entanto, eles indo aos supermercados e acabando com o álcool em gel, algumas pessoas começaram a ficar sem o álcool em gel. E provavelmente pessoas que podem ser vizinhos até daquelas pessoas que acabaram com o álcool em gel. Então, o egoísmo daquelas pessoas não fez com que elas pensassem, olha, não adianta nada eu ficar passando álcool em gel na mão se o meu vizinho do prédio aqui do lado, do apartamento aqui do lado, por exemplo, ele for lá e não ter álcool em gel e ele se contaminar. De uma maneira ou de outra, esse vírus vai chegar até mim com álcool em gel ou não. Dá para perceber que o egoísmo muitas vezes faz com que as pessoas nem pensem direito na situação? Foi exatamente isso que aconteceu na época da pandemia. E percebam que moralmente, intelectualmente, nós evoluímos bastante desde o século XIX até os momentos nos momentos atuais. Mas moralmente, pelo menos do meu ponto de vista, pouca coisa modificou. Porque se a gente for ver, e aqui, gente, eu não estou falando de política, tá? A gente vai ver algumas manchetes da época da pandemia, vai falar que 2 homens e uma mulher foram presos desviando cilindros de oxigênio lá em Manaus, onde as pessoas estavam morrendo como se elas estivessem afogadas, mas não dentro da água. Sem ar, pessoas estavam desviando cilindros de oxigênio para vender 2 ou 3 vezes mais caro. Não parece exatamente o que aconteceu lá nas Ilhas Maurício? Lembra que eu falei para vocês, né, do egoísmo das pessoas? A adega de vinhos foi usada para superfaturar a compra de respiradores pelo governo do Amazonas, diz Procuradoria. Aqueles que nós escolhemos para que eles pudessem nos representar, quando receberam dinheiro para poder comprar equipamentos para as pessoas não morrerem da maneira que morreram, eles tiveram a oportunidade de comprar respiradores numa adega de vinho e muito provavelmente, né, eles desviaram o dinheiro porque muitos desses nem chegaram. Então, do meu ponto de vista, a minha amiga lá, ela não sei se ela está muito correta, achando que pandemia e guerra vai fazer com que o nosso mundo mude de categoria. Pelo menos não quero desanimar nenhum daqueles que acreditam nisso, mas para mim está muito óbvio que moralmente pouca coisa foi modificada do século XIX até hoje. Olha só aqui, olha, essa polícia apreende quase 600 frascos de álcool gel falsificado em 2 lojas no Distrito Federal. Outra coisa, as pessoas foram atrás do álcool gel, queriam de qualquer maneira o álcool gel, para poderem muitas vezes fazer a higienização das mãos ou coisa parecida. E como começou a faltar, o que algumas pessoas inteligentes, né, elas fizeram? Começaram a pegar gel de cabelo e compraram etanol e estavam vendendo como álcool em gel. Muitas vezes as pessoas acreditavam que estavam protegidas e realmente não estavam. Então, volto a dizer, será que moralmente nós evoluímos tanto assim do século XIX até os dias de hoje? Será que essa pandemia e a guerra serão suficientes para que o nosso mundo mude de categoria? Não sei, para mim não me parece, tá? Mas eu respeito quem acredita o contrário. O que eu vou mostrar para vocês agora, gente, não é desonestidade, mas é ingenuidade, uma coisa que nós espíritas precisamos tomar cuidado. Fala assim, ó, isso eu vi no Facebook, tá, gente? Corrente Dr. Bezerra de Menezes. Pessoal, minha mãe recebeu o recado de uma médium amiga. Gente, cuidado com a médium amiga da mãe de vocês, tá? Que passam essas informações, tá? Que disse que hoje terá uma falange espiritual de 1h da manhã até as 13 horas para vacinar espiritualmente e imunizar do coronavírus. É só colocar esse esparadrapo no braço esquerdo, na altura das vacinas, e ficar com ele até as 13 horas da tarde de amanhã.
e fala assim, eu coloquei e senti a picada, e meu irmão também. Quando colocaram isso aí, ainda não tinha as vacinas reais mesmo, tá? Então, as pessoas, muitas vezes, eu nem coloquei os comentários aí, porque esse tipo de coisa faz com que denigra não é o termo mais correto, né, hoje em dia, né, no caso, apesar que tem outra explicação, mas deixa isso para lá, mas faz com que a nossa doutrina vire chacota. Por que a corrente do Dr. Bezerra de Menezes iam vacinar só os espíritas? Por que eles não vacinariam os católicos, protestantes, ateus, que muitas vezes são pessoas boas? Dá para perceber? O Kardec, lá no livro dos médiuns, lá na parte do método, fala que um tipo de espírita que é muito complicado são os espíritas exaltados. E uma das características é de quê? De que eles acreditam em tudo. E quem acredita em tudo, não acredita em nada, né, gente? Porque são pessoas até boas, mas que divulgam informações que, se a gente for ver pelo prisma da lógica e da razão, isso aí, dos espíritos, de uma corrente, Dr. Bezerra, de vacinar somente nós, isso aí não pode ser de acordo com a justiça e com a bondade do Criador. Tudo bem? E daí, prosseguindo aqui, tá? Eu fiquei assim, gente, me desculpe, porque os comentários que tinham embaixo eles estavam acabando com a nossa doutrina e muitas vezes com razão, né? Porque, veja bem, como não existiam as vacinas ainda, algumas pessoas podem acreditar que tomaram essa vacina espiritual e muitas vezes abrir mão do cuidado que elas deveriam ter por causa do vírus. Isso podia fazer até que muitas vezes as pessoas se infectassem e acabassem morrendo em virtude de uma informação que, do meu ponto de vista, tá, gente? Isso aí não tem o menor sentido e não tem o menor amparo com os ensinamentos da doutrina espírita, tudo bem? Lembra que eu falei para vocês da classificação dos mundos, né? Nos mundos regeneradores, eu coloquei para o final uma característica para a gente ver se a guerra e a pandemia vão fazer com que o nosso mundo mude de categoria mesmo. Então ele fala assim, olha, nos mundos regeneradores, ainda estão sujeitos às leis que regem a matéria, nos mundos de regeneração ou regeneradores. Pois o homem lá ainda é de carne, mas o orgulho, a inveja e ódio já não mais existem. Ainda tem que suportar as provas, porém sem as angústias da expiação. Meus amigos, vocês acreditam mesmo que depois da guerra, quando terminar a guerra da Rússia com a Ucrânia, as pessoas não terão mais orgulho, nem inveja e nem ódio? Me parece muito pouco provável que isso aconteça. E se a gente for ver lá na Gênese, lá no capítulo Aos Tempos São Chegados, o Kardec ele vai falar que essa transição planetária ela não vai se dar de um dia para outro, para a noite, e nem vai ser uma coisa maravilhosa ou algum evento que vai acontecer para que o nosso mundo mude de categoria. Ele fala assim, olha, da geração nova, trata-se, pois, bem menos de uma nova geração corpórea do que de uma nova geração de espíritos. Assim, aqueles que se atentarem para ver a transformação operar-se por efeitos sobrenaturais e maravilhosos, irão se decepcionar. Então, volto a dizer, aí eu entendi o que o Kardec quis falar, assim, não vai ser guerra, não vai ser pandemia, não vai ser um cometa que vai passar, que vai fazer o nosso mundo mudar de categoria. Nosso mundo só vai mudar de categoria quando nós nos melhorarmos. E a nossa melhora ser tão intensa que possa influir no sentimento das pessoas que estão ao nosso lado, para que todos os espíritos que estão ligados a esse mundo, eles possam fazer com que o nosso mundo mude de categoria. Alguns espíritos, quando chegar esse momento, eles já não terão mais a oportunidade de reencarnar aqui na Terra. Eles vão para um outro mundo de provas e expiações. E começarão a reencarnar aqui espíritos mais evoluídos. Para quê? Para que o nosso mundo mude de categoria. Vocês podem estar pensando agora, Fábio, mas vai demorar muito, né, para que isso aconteça, porque vai ser difícil nós encontrarmos
quando a maioria das pessoas que não sentem inveja, nem ciúmes, nem ódio, ou nenhuma desses vícios morais. Mas eu convido vocês a verem no livro Céu e Inferno, na segunda parte, a Condessa Paula. Era uma pessoa muito boa, uma excelente pessoa que tinha bens materiais e utilizava os bens materiais que ela tinha para ajudar o próximo, mas não somente com bens materiais, através de uma palavra amiga, de uma palavra doce, para incentivar as pessoas a se melhorarem. Ela morreu jovem até, inclusive. No enterro dela, todo mundo falava como Deus pode fazer com uma pessoa tão boa possa morrer tão jovem, né? Passado um tempo, Kardec evoca esse espírito a pedido da família. E ela já estava no mundo superior, e explicando como ela era feliz, fazendo uma comparação do mundo onde ela estava com o mundo em que nós vivemos hoje em dia. E ela não tinha nem capacidade de explicar a felicidade que ela estava vivenciando. Então, para aqueles que acham que vai demorar muito, acho que a mensagem dessa nossa conversa de hoje é que, primeiro, nós tentemos nos melhorar. Mesmo que nós não consigamos influenciar aquela outra pessoa para que se melhore também, que nós nos melhoremos. Se nós fizermos isso, e a maioria das pessoas que ainda estão no mundo de provas e expiações demorarem para adquirir esse conhecimento moral, nós iremos para um mundo superior, vivenciarmos todas as felicidades. E lá no mundo superior nós podemos voltar depois em espírito para poder ajudar cada um daqueles que ainda insistem em não querer adquirir aprendizado para crescer, para subir os degraus da escala espírita. Uma coisa é certa, meus amigos. Um dia todos nós seremos espíritos puros e faremos parte do exército de Jesus. O exército do amor, da caridade e da fraternidade. Que a paz desse mestre esteja com cada um de vocês que estejam assistindo essa nossa conversa. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade que estão me dando de falar sobre a nossa doutrina. Que o Mestre Jesus e os bons espíritos nos acompanhem a todos. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado a cada um de vocês. Muito obrigado.